Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje, a nossa análise vai dar uma olhada em algo um pouquinho diferente. O código por trás de uma ferramenta educacional. Especificamente, um console que simula o sequenciamento de nova geração, o NGS. A gente tem o código Python que faz isso funcionar, né? E ele foi feito para ensinar os detalhes dessa tecnologia que é bem poderosa. Exato. A ideia aqui é justamente usar simulação para tornar o processo de NGS menos abstrato, sabe? Uhum. O código que a gente analisou permite simular, desde a preparação da amostra lá no laboratório virtual, até a análise dos dados brutos, passando por todo o controle de qualidade. E o mais legal é que esse console tem umas funcionalidades que os desenvolvedores chamaram, talvez até brincando um pouco, de melhorias NASA. Melhorias NASA. Que curioso! Vamos querer saber mais disso. Pois é. Nosso objetivo aqui, então, é entender como essa ferramenta funciona, né? Que partes do NGS ela consegue simular, como ela mostra os resultados e, o mais importante, como ela pode ajudar alguém a realmente pegar os desafios e as nuances do sequenciamento no mundo real. Certo. Por onde a gente começa essa exploração? Olha, o ponto de partida mais natural é o painel principal, o dashboard. Ok. Pensa nele como se fosse o centro de comando, onde a gente configura a nossa simulação de sequenciamento. É ali que a gente define as condições iniciais da nossa corrida virtual de NGS. Entendido. Tipo uma cabine de controle mesmo? E que tipo de controles a gente acha nesse painel? Eu tô vendo aqui opções para modo de qualidade, tipos de biblioteca, uma porcentagem de contaminação, número de reads, comprimento das reads. Parece bastante coisa para mexer. E é mesmo. Cada um desses ajustes simula decisões e variáveis que são super importantes no mundo real, sabe? O tipo de biblioteca, por exemplo, define o que a gente está tentando sequenciar. WGS, né, Whole Genome Sequencing, tenta cobrir o genoma inteirinho. Certo. RNS-seq foca mais nos exons, que são as partes dos genes que codificam proteínas. Aí indica quais genes estão ativos, né? Entendi. E Amplicon mira numa região bem específica, tipo um gene de interesse. No código eles chamam de gene X. Essa escolha inicial já impacta todo o resto da análise. E a contaminação? Isso aí simula problemas que acontecem no laboratório mesmo. Exatamente. A opção ali, contaminação por adaptadores, simula um artefato bem comum chamado dímero de adaptador. Dímero de adaptador? Basicamente são aquelas moléculas adaptadoras que deveriam se ligar no nosso DNA, mas, elas acabam se ligando uma na outra. E aí elas consomem capacidade de sequenciamento, sabe? E podem atrapalhar bastante a análise se não forem removidas depois. Poder ajustar isso na simulação ajuda a entender o impacto real desses problemas práticos. Faz todo sentido. E o modo de qualidade, que tem High, Standard e Low, o número de reads e o comprimento, como eles entram na história? O modo de qualidade simula a variabilidade que existe no processo real. Nem toda corrida de sequenciamento sai com a mesma precisão, né? Certo. Já o número de reads e o comprimento das reads são parâmetros, assim, fundamentais. Eles definem a profundidade e a cobertura do sequenciamento. Mais reads, ou reads mais longas, geralmente significa mais dados, só que também mais custo, mais tempo. O console permite brincar com isso para ver o impacto nos resultados. Ok. Legal, então a gente configura tudo isso e clica lá em Start Sequencing Run. O que acontece no dashboard depois? Vi que ele atualiza, mostra vários indicadores. Sim, ele passa a exibir os indicadores-chave de performance, os famosos KPIs, da corrida que está sendo simulada. Os principais são Q30, conteúdo GC, qualidade média e o total de reads. O design usa um estilo visual que o código chama de Modern KPI Tile, sabe, com barrinhas de progresso que mudam de cor, verde, amarelo, vermelho, e até mostram valores-alvo. Por exemplo, a gente vê uma meta bem comum por Q30 que é ficar acima de 85%. Ah, sim. E tem também uns íconos pequenos de informação, um I, que dão definições rápidas se você passar o mouse por cima. Legal, então vamos detalhar esses KPIs.
O Q30 parece ser bem importante. O que ele mede exatamente e por que essa meta de 85%? O Q30 é uma métrica de precisão, uma pontuação de qualidade Fred, que a gente chama de Q, né? Uma pontuação Q30 para uma base específica significa que a chance de erro naquela base é de 1 em 1000, ou seja, 99,9% de precisão. Uau, bem preciso! O KPI Q30 que aparece no dashboard é a porcentagem de todas as bases sequenciadas na corrida que atingiram ou passaram dessa marca de Q30. A meta de 85% significa que a gente espera que pelo menos 85% das bases tenham essa confiança toda. Se ficar abaixo disso, a qualidade geral da corrida pode ser considerada não ideal para muitas aplicações, principalmente as clínicas. Entendi. É um indicador forte de confiabilidade. E o conteúdo GC? Por que a gente monitora a proporção de guanina e citocina? Bom, o conteúdo GC, que é a porcentagem de bases G e C no total, né? Espera-se que ele fique numa faixa específica. Geralmente ali entre 40% e 60% para genomas como o nosso, o humano. Certo. Pode indicar problemas na preparação da biblioteca, talvez algum viés na amplificação do DNA, sabe? Ou até contaminação por DNA de outra espécie que tem um GC diferente. É um sanity check, uma verificação de sanidade. Entendi. E a qualidade média é simplesmente a média das pontuações Fred de todas as bases. Juntos, o Q30 e a qualidade média dão uma boa ideia geral da confiabilidade dos dados. E as barras de progresso, verde, amarelo, vermelho, dão aquele feedback visual rápido, né? Se atingiu a meta ou não. Além dos números, o dashboard também mostra gráficos. Um de qualidade por base e outro de distribuição de qualidade. O que eles acrescentam à análise? Eles oferecem uma visão um pouco mais granular, mais detalhada do que os KPIs gerais. O gráfico de qualidade por base mostra a qualidade média em cada posição ao longo do comprimento das reads, ou seja, em cada ciclo de sequenciamento. É bem comum a gente observar uma queda na qualidade nas bases finais da read em algumas tecnologias, como a Illumina. O importante é avaliar se essa queda está dentro do normal ou se é muito acentuada. E o gráfico de distribuição de qualidade? O que ele mostra? Esse mostra um histograma de todas as pontuações de qualidade de todas as bases lidas na corrida inteira. O ideal é a gente ver a maior parte da distribuição concentrada lá na faixa de alta qualidade, Q30 para cima. O uso das cores nas barras ajuda muito. Verde é Q30 ou mais, amarelo é Q20 a 29 e vermelho é abaixo de Q20. Fica fácil ver rapidinho se a maior parte dos dados é confiável ou se tem uma quantidade preocupante de bases de baixa qualidade. Esses gráficos ajudam a diagnosticar problemas que as médias dos KPIs poderiam acabar escondendo. Interessante como as visualizações se complementam, né? Uma visão geral e outra mais detalhada. Notei também um painel assistente ali do lado, com opções tipo auto-trim de cauda de baixa qualidade e filtrar reads de dimmer adaptador. Qual o propósito disso aqui no dashboard? Essas opções simulam passos de pré-processamento que são, quase sempre necessários antes da análise principal dos dados. Tá. O auto-trim permite remover aquelas pontinhas de baixa qualidade das reads que podem causar problemas na hora de alinhar com o genoma de referência. E o filtrar reads de dímero adaptador remove aquelas sequências contaminantes que a gente já falou, os dímeros. Certo. Incluir isso no console reforça a ideia de que os dados brutos raramente são perfeitos, né? Quase sempre precisam de uma limpeza antes de seguir adiante. Faz sentido preparar os dados antes. E tem um botão com um desenho de cérebro, aprender o básico de NGS. É tipo um recurso de ajuda. Isso. É um mini tutorial que está embutido ali. O código chama de NGS Teaching Machine. Ele dá umas explicações rápidas sobre o que é NGS, né? Sequenciamento massivo paralelo, fala das tecnologias principais, Illuminala, Ion Torrent, PacBio, Nanopore, descreve o fluxo básico, preparo da biblioteca, geração de clusters, sequenciamento, análise e define as métricas de QC que a gente acabou de discutir. É útil para nivelar o conhecimento ou só para relembrar algum conceito rapidinho?
Bacana ter isso integrado. Bom, cobrimos bem o dashboard. Mas a análise de qualidade não termina aí, imagino. Onde mais o console permite visualizar os resultados para a gente aprofundar o entendimento? Correto. Saindo do dashboard, a gente tem visualizações mais específicas. Uma delas é a visualização da Flow Cell, que aparece como um mapa de calor assim. Flow Cell, essa é a peça física onde o sequenciamento acontece mesmo, né? Tipo um chip de vidro. Exato, é a superfície, geralmente de vidro, com os microcanais onde milhões de fragmentos de DNA ficam ancorados e são sequenciados em paralelo. Eles formam o que a gente chama de clusters. Ok. O mapa de calor no console, que é simulado como uma grade 4x8, representando os tiles ou setores da Flow Cell, mostra a qualidade média dos clusters em cada regiãozinha. Verde significa boa qualidade, amarelo é intermediário e vermelho indica baixa qualidade ou até falha naquela área. E o que a gente pode aprender observando essa distribuição espacial da qualidade na Flow Cell? Olha, padrões que não são uniformes podem indicar problemas físicos na corrida. Por exemplo, se uma borda inteira da Flow Cell está com baixa qualidade, pode ser um problema de fluxo de reagentes naquele lado, sabe? Ou então, manchas vermelhas localizadas podem ser bolhas de ar que atrapalharam um problema de foco do laser naquela região específica ou até um defeito na própria Flow Cell. Ajuda a diagnosticar problemas de hardware ou do processo em si. Entendi. Conecta a qualidade dos dados a possíveis problemas mais físicos, mecânicos. Depois tem uma seção chamada Controle de Qualidade Avançado, que foca no conteúdo GC por ciclo. A gente já viu o GC geral lá no dashboard. Por que essa análise ciclo a ciclo é considerada avançada? Porque ela pode revelar problemas mais sutis, sabe? O GC percentual geral é uma média de toda a corrida. Ao olhar ciclo a ciclo, a gente espera que a linha do gráfico se mantenha relativamente estável, refletindo a composição do material genético que está sendo sequenciado. Certo. Se a gente observar oscilações muito grandes entre ciclos vizinhos, ou um desvio que vai aumentando ou diminuindo ao longo da corrida, isso pode indicar vieses introduzidos pela química do sequenciamento em ciclos específicos, talvez relacionados à temperatura ou problemas na detecção do sinal fluorescente pela câmera do sequenciador. É uma camada a mais de diagnóstico, entende? Entendi. Uma análise mais fina. Certo. Agora chegamos naquela parte que você mencionou antes, as melhorias NASA. O que torna essas funcionalidades tão especiais? A primeira é o navegador de genoma, o Genome Browser. Isso parece bem além do controle de qualidade básico, né? Com certeza. O navegador de genoma aqui tenta simular ferramentas reais que são usadas na análise final dos dados. Ele mostra um trechinho do genoma de referência sintético que o console usa e sobre ele duas informações super importantes. Primeiro, a cobertura de leitura. Cobertura é representada por uma área azul no gráfico. Ela indica quantas reads de sequenciamento diferentes cobriram cada posiçãozinha do genoma. Uma cobertura alta e uniforme é essencial para a gente conseguir detectar variações genéticas com confiança. Entendi. E a segunda informação, eu estou vendo uns pirulitos coloridos ali no navegador. O que são eles? Esses pirulitos, ou lollipops, como chamam, marcam as posições onde a análise simulada detectou variantes genéticas, ou seja, diferenças em relação ao genoma de referência. E aqui entra a parte educativa que é crucial. Como é uma simulação, o console sabe quais variantes deveriam existir de verdade, as chamadas verdadeiras. Então ele compara o resultado da análise com essa verdade. Pirulito verde, TP True Positive, indica uma variante real que foi corretamente identificada. Bacana. Ok. Vermelho é um erro. A análise reportou uma variante que, na verdade, não existe ali, provavelmente por causa de um erro de sequenciamento. Um alarme falso. Exato. E amarelo ou âmbar é uma variante real que a análise não conseguiu detectar, talvez por causa de baixa cobertura ou baixa qualidade naquela região específica. Então o navegador não só mostra os dados, mas também avalia a performance da análise de variantes. E por que isso seria uma melhoria NASA?
Onde está o pulo do gato? O salto aqui, o que talvez justifique a brincadeira com o NASA, é a integração e a interatividade. Ver os TPs, FPs e FNs diretamente ali, no contexto do genoma, junto com a informação de cobertura, é muito mais informativo do que só olhar uma lista de números, concorda? Sim, com certeza. Permite começar a investigar por que um erro aconteceu, será que a cobertura era baixa ali naquele ponto, ou por que uma variante foi perdida. É um passo além de só olhar as métricas de qualidade brutas. Conecta a qualidade com o resultado biológico final. E isso nos leva direto para a segunda melhoria. Que eu imagino que esteja ligada à página log de execução. Essa página também foi aprimorada, além do log de texto normal. O que mais ela oferece? Sim, além daquele log detalhado que descreve os passos da simulação e da análise, tem um painel novo chamado Resumo de Variantes. É basicamente uma tabela, uma grade, que quantifica os TPs, FPs e FNs, mas organiza eles por tipo de troca de base. Como assim, tipo de troca? Ele mostra qual base era no genoma de referência e para qual base ela mudou ou foi chamada erradamente. Por exemplo, ele mostra quantos falsos positivos envolveram uma troca de A para C, quantos de A para G e assim por diante, para todas as combinações. Ah, entendi. É uma visão resumida dos tipos de erros e acertos. Mas qual é a interatividade aí? Onde entra a NASA? A chave está no uso de um componente interativo no código, um tal de Clickable Label. Cada número naquela grade de resumo é clicável. Vamos supor que a célula para falsos positivos que envolvem a base C mostre o número 3. Ok, tem 3 falsos positivos envolvendo C. Eu clico nesse número 3. O que acontece? Clicou ali, o console automaticamente faz duas coisas. Primeiro, ele te leva de volta para a página do navegador de genoma. Ah, Segundo, ele destaca lá no navegador a primeira variante que ele encontra que se encaixa naquela categoria específica nesse caso, um falso positivo envolvendo a base C. Essa ligação direta entre a estatística resumida, tive 3 FPs do tipo X, e um exemplo concreto no contexto genômico, olha, aqui está um deles, veja como ele se parece no navegador, é a grande sacada. Nossa, que demais! Isso transforma completamente a exploração dos resultados. Em vez de só ver os totais de erros, eu posso investigar exemplos de tipos específicos de erro direto no genoma. Isso parece muito útil para entender padrões de erro e como eles se relacionam com os dados brutos de cobertura e qualidade. Exatamente. É essa conexão dinâmica entre diferentes níveis de informação, da estatística agregada lá no resumo, para o dado genômico visual no navegador, que eleva muito o potencial de aprendizado. Facilita demais responder a pergunta por quê por trás dos números. Fascinante essa interligação. Realmente parece uma melhoria significativa. Saindo um pouco das melhorias NASA, o console também tem uma página de pipelines com os cards tipo dragem RNA, Amplicon, Methylation. O que são esses pipelines? Eles representam os próximos passos lógicos que acontecem depois do sequenciamento e do controle de qualidade inicial. Os dados de NGS, depois de verificados, geralmente são a entrada para pipelines de análise bioinformática bem mais complexos, que buscam extrair informações biológicas específicas. Certo. Cada card desse simula um tipo diferente de pipeline. Dragem RNA, por exemplo, seria para análise de expressão gênica a partir de dados de RNA-seq. Amplicon, para análise de variantes em regiões-alvo específicas. Methylation, para estudar modificações epigenéticas no DNA. E o que acontece se eu clicar um desses cards? Abre uma caixa de diálogo, o código chama de Pipeline Runner Dialog, que simula a execução daquele pipeline específico. Ela vai mostrando passos típicos, como validação dos dados de entrada, alinhamento das reads contra um genoma de referência, geração de arquivos de resultados, como contagens de genes ou arquivos de variantes, e a criação de um relatório final daquele pipeline. Isso demonstra que o QC que a gente viu antes é só o começo. Os dados alimentam análises bem mais sofisticadas depois. Entendi, mostra o fluxo completo. E para fechar o ciclo, o material que a gente analisou incluía também um script que gera um relatório em PDF, né? Isso, um script Python simples, usando uma biblioteca chamada ReportLab.
Ele gera um arquivo ngsrunreport.pdf que resume as métricas-chave de QC lá do dashboard. Q30, GC%, qualidade média, etc. Isso reflete uma prática super padrão em laboratórios. Gerar um relatório conciso para documentar a qualidade de cada corrida de sequenciamento. É essencial para a rastreabilidade e para a garantia de qualidade, ainda mais em diagnósticos. Ok, acho que percorremos todas as funcionalidades principais do console. Se a gente fosse resumir o valor dessa ferramenta educacional, qual seria a mensagem central? Olha, eu acredito que o ponto principal é oferecer um ambiente seguro e interativo, tipo uma caixa de areia, uma sandbox, para a pessoa aprender fazendo, sabe? Uhum. Ele simula todo o fluxo de trabalho do NGS, desde planejar a corrida e lidar com problemas simulados como a contaminação, passando pela interpretação das métricas e gráficas de qualidade que são essenciais, até chegar na visualização avançada e na conexão com a análise final de variantes. E aquelas tais melhorias NASA, a interatividade, parecem ser um diferencial importante nesse aprendizado, né? Sem dúvida. A capacidade de visualizar TPs, FPs e FNs no contexto do genoma, e especialmente aquela ligação interativa entre o resumo de erros e o navegador, isso transforma a maneira como se pode entender a relação entre a qualidade dos dados e a confiabilidade dos resultados finais. Verdade. Ajuda a tornar conceitos como falsos positivos muito menos abstratos. Você vê onde eles acontecem e pode começar a pensar: por que será que isso aconteceu aqui? Ou seja, vai além de só decorar definições, permite explorar as consequências das escolhas de parâmetros e da qualidade dos dados de uma forma muito visual e muito prática, sem precisar de um laboratório de verdade, que é caro e complexo. Precisamente. Conecta a bancada virtual, né, a configuração da simulação, com a máquina virtual, que gera os dados e as métricas de QC, e com a análise virtual, que é o navegador de genoma, os pipelines, tudo de uma forma integrada. Isso é excelente para solidificar o entendimento do processo como um todo. Muito bom. Nossa exploração do código desse console educacional NGS está chegando ao fim. Foi uma visão bem detalhada de como a simulação pode ser uma ferramenta poderosa para ensinar uma tecnologia tão complexa. E para deixar uma reflexão final, sabe? Algo que a própria estrutura da simulação, com as suas variantes verdadeiras e o cálculo de TPs, FPs e FNs, nos provoca a pensar. É que no mundo real, fora da simulação, a gente raramente tem essa verdade fundamental para comparar os nossos resultados. Quando a gente analisa o genoma de um paciente, por exemplo, como podemos ter certeza de que uma variante que detectamos é biologicamente real e não só um artefato do processo? Boa pergunta. Como é que os laboratórios, especialmente os que trabalham com diagnóstico clínico, lidam com essa incerteza que é inerente ao processo? Como eles buscam validar suas descobertas para garantir a confiabilidade dos resultados que, afinal, podem impactar diretamente a vida das pessoas? Uma questão fundamental, realmente, que transcende a simulação e nos lembra dos desafios contínuos no campo da genômica. Um ótimo ponto para a gente encerrar por hoje. Até a nossa próxima análise aprofundada.